Bem, inicialmente eu queria agradecer, dizer que para mim é uma gratidão mesmo, muito grande, poder compartilhar um pouquinho da minha visão sobre os desafios que a gente tem tido lá no município de Viana, e, a partir dela, também traçar uma espécie de caminhos de possibilidade para minimizar todos os impactos urbanísticos que nós temos pela frente, não só no município de Viana, mas também em quase todas as cidades brasileiras, no que tange à regularização fundiária. Bom, falar do direito à moradia é inicialmente falar e estabelecer e reconhecer que o direito à moradia foi consagrado constitucionalmente pela nossa Carta Política de 1988, e, mais do que isso, como direito fundamental, ela significa uma apropriação dessa axiologia em torno do direito à moradia como um projeto político de toda a sociedade brasileira. Significa que nós, enquanto povo, pactuamos e reconhecemos que o direito à moradia é um direito fundamental a ser garantido a todas as pessoas. O que é mais interessante em relação a essa perspectiva constitucional é que, se de um lado ela vem afirmar o direito à moradia no artigo 6º, de outro ela relativizou bastante o direito de propriedade. Então, na verdade, ela vem atuar numa linha de relativização do direito à propriedade, como um direito que até então era reputado quase como um direito absoluto, para garantir, em termos de fundamentabilidade, o direito à moradia, e não à propriedade privada. Bom, mas além disso, então, lá no artigo 6º, nós temos que são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Em paralelo, não só a Constituição, mas a legislação infraconstitucional caminhou numa mesma diretriz, mas para trazer uma conformação de um direito à moradia que não se resume ou se confunde com o direito à habitação. E isso está lá no Estatuto da Cidade, quando no artigo 2º ele diz que a garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. O que significa dizer que moradia e direito à cidade sustentável estão intrinsecamente relacionados. E, aliás, a dissociação dessas duas perspectivas vem sendo causa de grande parte dos nossos problemas em relação à política habitacional federal. Apesar disso tudo, por que a gente ainda vive um quadro tão estarrecedor de um déficit habitacional da ordem de 6,3 milhões de habitações, concentradas em torno de 40% na região sudeste, e mais do que isso, porque aqui nós estamos com um índice falando de déficit habitacional, ou seja, da moradia propriamente dita. Se a gente somar esse déficit à falta da infraestrutura urbana, a gente fica ainda mais estarrecido, porque, em pleno século XXI, nós nos deparamos ainda com esse quadro em relação à infraestrutura urbanística que deveria servir de suporte a essa moradia digna. O que significa dizer que a gente ainda tem um estratosférico desafio em torno da universalização da cobertura de água e esgoto, isso sem falar de drenagem de águas pluviais, pavimentação de vias públicas, enfim. E aí eu trouxe
esse dado atualizado do Instituto Trata Brasil, que me parece uma das grandes organizações não governamentais que vem trabalhando o tema saneamento básico, para demonstrar para vocês que o tamanho do nosso desafio é um reflexo do tamanho do grave problema que subjaz a esse desafio, que é o que eu vou passar a enfrentar. Então, nós temos 50% de saneamento básico universalizado e ainda faltando 20% de abastecimento público de água para as pessoas. Dissociar direito à moradia de infraestrutura urbanística é algo inconcebível. Mas, ao mesmo tempo, vamos pensar aqui. Eu quero convidar vocês a fazer traçar um breve panorama histórico. E aí eu vou pedir para vocês ir lá para o século XIX. Por quê? Porque lá na época do advento do modelo de produção capitalista, modelo econômico vigente, nós tivemos um momento histórico que foi marcado pela apropriação das terras que até então eram terras públicas. Os camponeses na Inglaterra trabalhavam aquelas terras como sendo suas, geravam e satisfaziam suas necessidades de uso com base nas trocas estabelecidas. Eu produzia X, você produzia Y, você precisava de X, eu trocava com você, e, enfim, todo mundo ficava e cultivava numa terra que tinha a natureza pública. O grande problema foi que, com o advento do modo de produção capitalista, e aí, de certa forma, o surgimento de uma classe que, de fato, se apropria da mão de obra alheia, faz com que ela se aproprie também das terras públicas. E esse deslocamento da massa de camponeses da Inglaterra para as recentes cidades industriais faz com que haja um grande quantitativo de pessoas que disponibilizam sua força de trabalho, sua mão de obra, em nome de um detentor do meio de produção, no caso das máquinas e das ferramentas, e isso leva a que haja uma primeira transformação da terra numa condição de mercadoria, algo que ela não era, quando era de todos. Mas, enfim, é óbvio que isso traz reflexos, porque se na Europa isso representou uma grande apropriação da força de trabalho alheia por alguns, e o nascimento do conceito de mais-valia, ou seja, eu compro a sua força de trabalho, te exproprio da sua força de trabalho e fico com lucro do que você geraria a título individual como sendo seu. Mas, enfim, isso acontece lá, se espalha pela Europa, e o reflexo disso, nos países de capitalismo periférico, não poderia ser pior. Por quê? Porque no momento em que a terra se transforma numa mercadoria, nesse momento a gente está diante da Boa tarde, prefeito. Bom, nesse momento a gente está diante de um processo em que as estruturas pré-capitalistas acabam sendo convidadas a se conformar a este novo modelo. E qual foi o reflexo disso para um país de capitalismo periférico, como é o caso do Brasil? O reflexo disso foi que o mercado internacional, ansioso por commodities, se aliou a uma elite política latifundiária que trouxe a perspectiva do monopólio da terra para o Brasil. E essas terras, que antes deveriam ser cultivadas por todos e, de certa forma, ocasionar geração de renda e menor desigualdade social, levou a um processo
de urbanização acelerada, marcada pela transformação da terra rural em mercadoria. Por isso, a apropriação desse modelo de economia em países de capitalismo periférico não se deu sobre meios de produção, até porque a gente não tinha indústria aqui, mas sim sobre a terra. O proprietário da terra foi quem personificou o capital no caso dos países periféricos. E muito embora essas relações não sejam consideradas próprias de um sistema capitalista, elas são frutos de uma característica do capitalismo que conforma essas estruturas pré-capitalistas ao seu interesse, que é o interesse de reprodução do capital. Qual a consequência básica disso? É que toda a parte de regulamentação no Brasil sobre terras vai refletir os interesses da reprodução do capital. A começar pela Lei de Terras. Uma lei de 1850 que estabeleceu uma série de entraves para que as pessoas tivessem acesso e alcançassem a condição de proprietários de terra. Ou seja, mais uma vez, uma legislação que, na verdade, caminhou em sentido diametralmente oposto ao que deveria ter caminhado se o seu compromisso fosse efetivamente promover justiça social. Mas não para por aí. Se em 1850 a gente tem essa lei de terras, vamos lembrar que em 1888, com a abolição da escravidão, o governo faz o quê? Estabelece uma política de fomento à imigração. Vamos lá, alemães, italianos, espanhóis, árabes, todos venham para cá com a promessa de uma grande qualidade de vida, no entanto, e um financiamento público de vinda, mas cobrado muito caro depois. De tal forma que, se no âmbito do Sul a gente ainda teve uma experiência um pouco mais positiva, que se refletiu efetivamente na apropriação de pequenos lotes para a agricultura familiar, no Sudeste o exemplo foi péssimo. Foi simplesmente a vinda desses imigrantes na condição de empregados, muitos dos quais não perderam essa condição e não tinham como perder, uma vez que se vinculavam a uma dívida praticamente impossível de ser paga com o financiamento da viagem pelo governo brasileiro. E aí, ao longo desse processo, o que a gente vai sentir historicamente? Que há um movimento dessa elite rural aliada à classe política federal na formação de grandes latifúndios voltado ao atendimento não do mercado interno, mas do mercado externo, ansioso por commodities nossas. E aí, de certa forma, isso faz com que a produção em grande escala seja uma necessidade, como essa realidade ela é bem próxima da nossa, mesmo nos dias atuais. E a gente continua como país exportador de commodity. E, quiçá, não vislumbro qualquer possibilidade que refuja a essa condição nossa. É quase como que um destino, embora eu odeie qualquer perspectiva determinista, mas o fato é que há, sim, uma distribuição das funções sociais dos países no âmbito internacional. E para os países de capitalismo periférico é mais ou menos esse o seu destino. Bom, seja como for, a concentração de terra marca, então, a formação latifundiária e a migração, ou processo intenso de urbanização a partir de 1930. Se em 1930 começa esse processo de urbanização, é somente em 1970 em que, efetivamente, a população urbana ganha contornos muito maiores do que a população rural. Mas vamos lembrar que os trabalhadores rurais não saíram das suas terras porque quiseram sair das suas terras. Eles vieram migrantes para os centros urbanos porque não tinha outra opção. E aí, vamos lembrar também que, nessa altura do campeonato, a terra já era uma mercadoria. E, como mercadoria, o acesso à terra urbana infraestruturada era extremamente cara.
Por quê? Porque o mercado já havia se apropriado dela como uma mercadoria e já a tratava dessa forma. E aí é interessante, porque hoje em dia a gente fala muito de excluídos, como se fosse uma categoria analítica própria, de vida própria. Quando, na verdade, essa categoria dos excluídos, ela se localiza como um fator essencialmente verdadeiro apenas na perspectiva dessa condição de você ter pessoas que concentram a grande parte das riquezas, pessoas que trabalham e fornecem a mão de obra necessária à reprodução desse capital, e, ao mesmo tempo, uma massa de excluídos, que não são excluídos senão por essa condição, mas que se tornam excluídos não por uma crise de valores familiares, não por uma crise moral, não por uma crise qualquer, mas por uma crise que tem como pano de fundo uma estrutura econômica que simplesmente os dispensa, os torna dispensáveis. Esses excluídos alcançam, então, um cenário de invisibilidade total. E aí, o acesso à terra vai ficar cada vez mais difícil. Vai ficar mais difícil porque se transformou numa mercadoria, porque agora quem orienta a lógica de aquisição da terra urbana e infraestruturada é o mercado, e porque agora o compromisso, de certa forma, com os excluídos é de colocá-los nas periferias, porque é no máximo onde eles conseguem acessar. E esse acesso às periferias fica muito evidente em dois momentos históricos do Brasil. Tanto no sistema financeiro da habitação, quanto no programa Minha Casa Minha Vida. Quantos de vocês nunca viram alguém reclamar do programa Minha Casa Minha Vida, cujo complexo de habitações foi localizado lá, desculpa a expressão, lá no Caixa-Prego. E a pessoa mora lá, mas a malha urbana consolidada está toda cá. E aí ela não tem acesso a transporte coletivo, ela não tem acesso a saneamento básico, ela não tem acesso a abastecimento público de água, ou seja, ela tem habitação, mas ela não tem moradia. Uma habitação que refoge muito o direito fundamental à moradia e seu correlato diálogo a ser estabelecido com um direito a uma cidade sustentável, ao cumprimento da função social da cidade. Ana Fone, Alessandra e Carlos, então, vai dizer o seguinte: a produção do espaço se realiza sob a égide da propriedade privada do solo, onde o espaço fragmentado é vendido em pedaços, tornando-se intercambiável a partir de operações que se realizam através e no mercado, tendencialmente produzido enquanto mercadoria, e, desse modo, o espaço entra no circuito da troca, generalizando-se na sua dimensão de mercadoria. Nesse contexto, o espaço é fragmentado, explorado, e as possibilidades de ocupá-lo se redefinem constantemente em função da contradição crescente entre a abundância e a escassez, o que explica a emergência de uma nova lógica associada e uma nova forma de dominação do espaço que se reproduz ordenando e direcionando a ocupação a partir da interferência do Estado. Ou seja, nós temos aí o nascimento dessa mercadoria. E qual é o grande problema da política habitacional no Brasil? O grande problema é que é uma política habitacional destinada a fornecer habitações pura e simplesmente, sem que ela guarde uma relação dialógica com o exercício da política urbana, que, vamos lembrar, quais são as funções da cidade. As funções da cidade são assegurar habitação, trabalho, transporte e lazer. Sem isso, eu não tenho o conceito maior de moradia digna.
à luz do princípio da função social da cidade. Eu tenho habitação, mas eu não tenho moradia. A cidade não é feita para... Não se confunde com fornecimento de título. O fornecimento da titulação é apenas um item dentro do âmbito da regularização fundiária. A regularização fundiária que nós precisamos sentir do ponto de vista de um resgate de cidadania, é essa que vai trazer a infraestrutura necessária à transformação da habitação em moradia. E moradia pressupõe uma relação de pertencimento que se estabeleça entre quem mora e aonde mora. Essa relação de pertencimento fixa o homem ou a mulher na zona urbana. E não transforma aquilo ali numa nova mercadoria que ao primeiro aceno de compra e venda, ou a primeira dificuldade financeira, leva o seu proprietário a se desfazer daquilo ali e a integrar novamente o cadastro habitacional como alguém que precisa de uma habitação. Bom, o que aconteceu? O corte, então, epistemológico que fizemos no âmbito da promotoria junto com o município foi: vamos trabalhar a regularização desses loteamentos. Quando eles estiverem completamente regularizados, com a infraestrutura completa, aí sim nós teremos, já nesse meio tempo, um levantamento dos vazios urbanos para que a gente possa identificar o déficit habitacional real, para que a gente possa estabelecer as possibilidades de que a pessoa que reside num determinado bairro se mantenha naquele bairro e não vá ser deslocada por meio de uma política habitacional que vai levá-la para um outro local em relação ao qual ela não nutre relações de afetividade alguma. Então, fizemos isso e assinamos um TAC cujo objeto era a correição das não conformidades descritas no item 1, alíneas A e B. Mas, além disso, que objeto era esse? Era preciso trazer ao conhecimento do município os parcelamentos, muitos dos quais estavam no cenário de invisibilidade do próprio poder público municipal, que é o responsável, em primeira e em última instância, pelo uso e ocupação do solo urbano. E aí nós fizemos uma previsão de abertura de um processo administrativo em relação a cada um dos parcelamentos ou dos loteamentos anteriores a 6766, ou seja, orientados pelo Decreto-Lei 58 de 1937, e dos posteriores a 6766, quando o município não tivesse esse ativo de conhecimento que precisa ser apropriado por ele. Reunião da documentação exigida na conformidade de cada marco normativo, para efetivamente verificar quais eram as correições que precisavam ser levadas a efeito. Registro de loteamentos. Nós tínhamos loteamentos ainda não registrados, ou seja, loteamentos clandestinos, e loteamentos que precisavam ter suas matrículas levadas ao cartório de registro de imóveis até para resguardar o acesso das pessoas em relação ao bem que elas tinham e dar publicidade a terceiros. Elaboração de laudo técnico que abrangesse a descrição das obras de infraestrutura exigidas pelo loteador, ou seja, na forma da 6766, a gente tem toda uma infraestrutura que está lá, predisposta na legislação da Lei de Parcelamento do Solo. Mas, sob a égide do Decreto-Lei 58 de 37, a infraestrutura exigida ela era estabelecida no decreto de aprovação do parcelamento do solo. A maior parte dela ainda era de responsabilidade do município, que no máximo trazia a abertura de vias públicas como uma responsabilidade do loteador. Mas o que isso significa? Significa que o município não tem a responsabilidade em relação agora à infraestrutura restante? Não, isso só chama a responsabilidade municipal, porque é ele o titular do uso e ocupação do solo. E os seus habitantes não vivem fora da cidade, vivem na cidade, e é para eles que a cidade existe.
a identificação da obra de infraestrutura que foi implantada, no caso dos loteamentos pós 6766, alguns loteadores efetivamente chegaram a implantar alguma infraestrutura, mas grande parte delas também não foi implantada. E aí surge uma responsabilidade já pacificada no âmbito dos tribunais, que é a responsabilidade solidária de execução subsidiária. O que significa que nós também estabelecemos isso, a obrigação da abertura de processos judiciais e de negociações extrajudiciais com os loteadores, para ver até que ponto eles poderiam arcar com a infraestrutura necessária. Isso representou, inclusive, no exemplo que nós vamos dar, que é trabalhando o loteamento Campo Verde, a reversão para o município de 31 lotes que estavam nas mãos do loteador, mas cuja infraestrutura não havia sido por ele aplicada ou implantada. De maneira a reverter, e esses 31 lotes podem integrar os locais de vazios urbanos, que podem ser ocupados na política habitacional ou até mesmo para leilões e vendas desses lotes com forma de minimizar o impacto financeiro que o município acaba tendo que sofrer para levar essa infraestrutura faltante. A apresentação do planejamento em torno da regularização inominada dos mencionados loteamentos, contemplando identificação da infraestrutura faltante, inclusive georreferenciada, ou seja, todo esse levantamento foi realizado. Eu vou mostrar um mapa para vocês, que, na verdade, inclusive, eu faço o registro na pessoa do André, da minha gratidão que nos forneceu esse material, um material que vem sendo executado também com a responsabilidade da Gabriela, todo um levantamento, loteamento por loteamento, de qual a infraestrutura existente, qual a infraestrutura faltante, quais os percentuais e quanto que precisa ser regularizado, para que o município possa, inclusive do ponto de vista orçamentário, se organizar para, num prazo de 20 anos, termos todos os nossos loteamentos devidamente infraestruturados. Isso vai integrar o PPA, isso integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias e se integra a LOA. Porque, paulatinamente, todo esse passivo urbanístico precisa ser corrigido. E, em paralelo, aí eu vou querer apresentar, primeiro, o diagnóstico em PDF. Só para ilustrar para vocês todo esse trabalho. É um que tem uma planilha assim em PDF, embaixo da apresentação, por gentileza. Posso? Rapidinho. Minimizar? Como assim? Tem que fechar? Não, na verdade não precisa. Sabe ele bonitozinho? Eu não estou conseguindo, não, abrir isso aqui. É esse aqui, mas eu preciso fechar esse pedaço aqui, ó, para poder ficar um pouco mais visível.
Tenta abrir, então, o mapa, que aí pelo menos fica só o mapa. Fecha ele e fica melhor. Pronto. Isso. Abaixa para mim o cursor e vai aqui em Campo Verde. Então, do ponto de vista do acesso à água, Campo Verde constatou-se que 50% do loteamento era servido com abastecimento público de água, 49,59% era servido com... Alguém pode subir para poder ver se é o saneamento básico? A segunda coluna. Ah, não. Infraestrutura implantada na ordem de 50%, infraestrutura faltante na ordem de 49%. Não, sobe mais um pouco, porque aqui está aqui, ó, água e esgoto. Infraestrutura implantada, faltante e ali, energia e, por fim, drenagem. Esse levantamento foi feito loteamento por loteamento, em termos percentuais e em termos de quilômetros. O que significa a possibilidade de se fazer um levantamento orçamentário a integrar os demais planos plurianuais, enfim, e trazer essa perspectiva do planejamento financeiro para a correção desses passivos. Abre para mim agora o mapa do loteamento Campo Verde. Aqui, ó. Tá. Não, aqui não, aqui, ó. Esse aí é o loteamento Campo Verde, tal qual ele foi idealizado. Percebam a existência de diversos lotes vazios. Como você faz uma política habitacional desprezando essa existência? Não tem como. Aqui há uma potencialidade de solução do problema habitacional. Também. E mais, a necessidade eventual... Abre o mapa 2 agora, por favor. Esses daqui são os vazios, que foram revertidos para o município. Abre o mapa 3, por favor. Aqui a gente tem a infraestrutura implantada conforme... Baixa aqui um pouquinho. Em termos de drenagem, verde, energia, amarelo, meio fio, roxo. Espera aí. Pavimentação, vermelho, água e o limite municipal. Ou seja, com todos esses mapeamentos, é possível se ter um diagnóstico bem completo da necessidade de correção desses passivos. Pode voltar lá para a apresentação agora, por gentileza? Pode. Lá no final. Nossa.
Com isso, a gente pretende o quê? Primeiro, estabelecer uma perspectiva de aproveitamento máximo da malha urbana consolidada, como mecanismo de atenuação do impacto orçamentário. Segundo, a realização do direito fundamental à moradia digna, que não se confunde com acesso à habitação, mas guarda íntima relação com a função social da cidade, porque as pessoas moram na cidade. E, finalmente, cumpre uma primeira etapa, que consiste na regularização dos espaços parcialmente regularizados da cidade, a fim de assegurar moradia digna. Abrindo espaço para quê? Identificar o real déficit habitacional existente no município, para se exigir, então, ou a ser exigida, então, por meio da política habitacional de interesse social, preferencialmente pela urbanização de áreas já inseridas na malha urbana. Então, da utilização dos instrumentos do Estatuto da Cidade, IPTU progressivo no tempo, direito de preempção, direito de superfície, operação urbana consorciada, todos os instrumentos que vieram exatamente na linha da relativização do direito de propriedade e na afirmação de que a cidade pertence a todos nós. Obrigada por me ouvirem e, enfim.